Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do Vascão. Meus amigos, o Fábio Carille aí mudou o time do Vasco, cara. Possivelmente devemos ter alterações aí no time titular do Vasco. Vamos falar muita coisa aqui agora para vocês. Vamos falar também do interesse do Vasco em um jogador do Fortaleza que tem passagem pelo Atlético Mineiro e também nos Estados Unidos. Muita coisa agora, entrevista do Pedrinho, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o presidente do Vasco, Pedrinho, concedeu entrevista aí ao canal Colina em Foco. E entre os assuntos comentados, ele falou desde a renovação do Léo Jardim até a união entre os vascaínos e também os criadores de conteúdos do Vasco, né? Vamos falar aqui bastante o que disse o Pedrinho, né, cara? Sobre a situação do Léo Jardim, ele deixou bem claro que a proposta já está nas mãos do goleiro e meio que afirmou que a renovação só depende do goleiro, né, cara? A gente espera aí que tenha um desfecho positivo e o Léo Jardim finalmente assine essa renovação e permaneça no Vasco por muitos anos, né? Dias atrás a gente trouxe a informação que o canal Atenção Vascaínos apurou que faltava poucos detalhes aí para o goleiro renovar o seu contrato com o Vasco, como confirmou o Pedrinho. A renovação já está nas mãos do atleta e vamos aguardar ver se ele vai assinar e também o seu staff dá o aval aí para o jogador continuar no Vasco. Ele também explicou aí sobre a venda dos mandos de campo. Ele falou que tem que ser responsável financeiramente com o clube e que viu que o Vasco precisava dessa grana da venda aí, desses mandos de campo, né? Tanto o jogo contra o Palmeiras e Botafogo aqui para Brasília. Ele diz que entende a situação do clube e que sempre vai respeitar aí o momento financeiro do Vasco, né? Acho que isso aí deixa bem claro que o Vasco precisa de dinheiro e por isso que vendeu o mando de campo aqui para Brasília, né? Esses mandos de campo. Ele também falou sobre a situação aí do técnico Fábio Carille e também aí do início do Campeonato Brasileiro. Ele disse que se tratando do Brasileirão, ele acha que o elenco do Vasco está hoje entre os 8 melhores. Mas segundo o presidente, depende do desempenho, né? Se vai conseguir levar o Vasco aí até um G4, levar o Vasco de volta a Libertadores, ou quem sabe chegar ali no G8 para cima. Ele disse ser muito verdadeiro e transparente com o torcedor. O elenco do Vasco, para ele, está realmente entre os 8 melhores. Ele ressaltou que um campeonato como é o brasileiro requer um elenco mais qualificado e, obviamente, a equipe qualificada levará mais vantagem na competição. Ele disse que os reforços que chegaram agora serão alternativas importantes aí para o técnico Fábio Carille, como, por exemplo, o Nuno Moreira. Ele também elogiou o Benjamin Garré e também falou da volta do Adson. O David deverá voltar somente no meio do ano. Então o Carille agora tem outras alternativas que não tinha no início da temporada. Com certeza agora o desempenho tem que ser melhor, né? Certamente o Fábio Carille deverá ser mais cobrado aí durante o Campeonato Brasileiro e também, claro, Sul-Americana e Copa do Brasil, pelo elenco que o Vasco entende que deu a ele, né? O presidente do Vasco disse que o Vasco está entre os 8 melhores, no entendimento dele, né? Com certeza tem muita gente que discorda. Eu, sinceramente, prefiro opinar depois que vê o Campeonato Brasileiro em andamento, né? Quando você para olhar o papel, você ter Coutinho, você ter Payet, você ter Verratti, você ter bons laterais, você ter um bom goleiro, com certeza, quem não acompanha o futebol brasileiro e não acompanha o dia a dia do Vasco, acha que o Vasco tem um elenco forte para lutar pelo título e pela Libertadores. Só que nós vascaínos certamente sabemos ao contrário, né? Certamente a gente viu aí que o Vasco não mostrou um grande futebol ainda nessa temporada e o torcedor teme pelo pior, né? Esperamos que realmente o Vasco dê liga nessa temporada. E claro, a gente torce pelo bem do Vasco, cara. A gente critica aqui, saltando aí já a fala do Pedrinho, de pedir união entre as páginas que falam sobre Vasco, entre os youtubers. Por ser youtuber, gravar vídeo do Vasco desde 2019, eu sei que muita coisa melhorou desde a chegada do Pedrinho, em comparação aos outros presidentes, em comparação ao Jorge Salgado, em comparação ao Alexandre Campelo. Mas ainda está longe do ideal, do que o torcedor merece, do que o torcedor espera, né? Quer títulos, quer ver o Vasco jogar Libertadores todo ano, quer ver um Vasco forte, que consegue competir contra o nosso maior rival. Sei que a temporada passada foi excelente, a gente agradece sim, claro, aos serviços prestados pelo próprio Pedrinho, mas não totalmente, porque ele errou bastante também ali nas contratações no meio do ano, quando trouxe o Maxime Domingues e principalmente o Jean Davi e não contratou um zagueiro, não contratou esse zagueiro que a gente esperava que viesse no meio do ano, né? Esperava também que chegasse jogadores com maior capacidade. O Vasco, a gente entende que teve um impasse das 17 partes, isso atrapalhou bastante o futuro do Vasco. A diretoria do Vasco também errou em contratar alguns jogadores, como a gente já mencionou alguns nomes aqui, e isso tem que ser levado em consideração sempre, porque o desempenho do Vasco poderia ter sido um pouquinho melhor se tivesse acertado na janela do meio do ano. Lógico, não dava para prever que o Adson e o David iriam se lesionar, ter lesões graves. Isso colaborou bastante também para que o Vasco não fosse para a Libertadores, na minha opinião.
mas se tivesse acertado nos 2 reforços contratados, esses jogadores seriam melhores utilizados, colaborariam mais aí com o elenco vascaíno no ano passado, a gente teria ido para a Libertadores. Essa foi uma falha que eu enxerguei aí na diretoria no ano passado. Porém, quando você olha friamente como a diretoria do Vasco vem fazendo, o resultado foi muito bom na temporada passada, né? Porque o Vasco chegou em semifinal de Copa do Brasil por pouco, não bateu o finalista e por pouco não conseguiu o título, né? Por mais que a gente iria enfrentar a mulambada, a gente sabe que o Vasco não ganha do Flamengo há anos, ia ser bem complicado, mas no final tudo pode acontecer, não é? Mas mesmo em desvantagem, o Vasco poderia tentar fazer alguma coisa, porque o time do ano passado estava jogando mais do que desse ano. Aí tá, beleza. Campeonato Brasileiro, ficamos na primeira parte da tabela, aceitável pelos últimos anos do Vasco. Só que pro torcedor vascaíno, um torcedor que tá machucado, um torcedor que tem 5 Série Bs nas costas, 4 rebaixamentos, sendo que um desses anos o Vasco permaneceu na Série B, com certeza é pouco, cara. É pouco, não dá pra gente aqui achar que isso é suficiente pela grandeza do clube. A gente concorda, sim, que o trabalho do Pedrinho é melhor do que dos outros presidentes. Esperamos que melhore mais ainda nesse ano e nos próximos anos. Só que aqui no Brasil, título fala mais alto, vitória sobre rival fala mais alto, vitória em clássico fala mais alto. O Vasco precisa voltar a conquistar isso com uma certa naturalidade, não somente aí empatar e comemorar gol do Coutinho nos últimos minutos. A gente tem que comemorar a vitória, se acostumar a voltar a vencer o nosso maior rival e, claro, o principal, voltar a ganhar títulos importantes, porque nem um carioquinha o Vasco está conseguindo ganhar, né? Nesse ano foi uma lástima total, não conseguimos competir contra Fluminense e Flamengo, contra o Botafogo. A gente sempre fala aqui no canal que o Botafogo estava na péssima fase, o Vasco foi lá em Caçapou, conseguiu ganhar com certa naturalidade. Sei que o fato de não jogar em São Januário também colabora muito para que o Vasco não consiga vencer Flamengo e Fluminense. O Vasco tem que conseguir lutar por esse direito de jogar em São Januário, porque sim, podemos competir de alguma certa forma de igual para igual contra esses rivais que hoje estão à distância do Vasco, estão mais distantes do nosso clube. Por mais que o Fluminense tenha um elenco bem semelhante ao do Vasco, mas conseguiu pôr o Vasco na roda nesse ano de 2025. Tomara que o Vasco faça um bom campeonato brasileiro, e esperamos aí que o Vasco faça um campeonato melhor do que foi no ano passado. A gente confia bastante nesses últimos reforços contratados, principalmente no Nuno Moreira. Na minha opinião, foi o melhor reforço que o Vasco contratou nesse ano de 2025. Gostei também da contratação do Tietê. Ele teve uma lesãozinha, né? Ficou fora dos jogos contra o Flamengo. Vamos ver se ele vai voltar bem nesse jogo contra o Santos, já no início do Campeonato Brasileiro, né? São as 2 contratações boas até agora. Alguns o torcedor ainda espera analisar melhor, como Benjamin Garré, Lloyd Augusto, Maurício Lemos, que só entrou em campo no segundo tempo de um jogo contra o Flamengo na Taça Guanabara. Outros reforços, como Lucas Freitas e Lucas Oliveira, já tem uma total rejeição do torcedor, né? Vamos aguardar aí e ver como vai ficar o restante dessa temporada, se o Vasco vai fazer um bom ano e que no meio do ano traga bons reforços para complementar mais ainda esse elenco para o Vasco fazer uma temporada segura e uma temporada, quem sabe, vitoriosa com o título, quem sabe, da Sul-Americana, que seria o grande objetivo do Vasco na temporada. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa entrevista do Pedrinho. Logicamente eu não vou trazer todos os tópicos aqui no canal, porque eu acho interessante você ir lá no canal do Joel Silva, se inscrever lá, para dar uma moral para ele, porque trouxe com exclusividade essa matéria tão importante, essa entrevista tão importante para todos nós vascaínos. Bom, agora vamos falar aqui do time do Vasco, cara. Durante essa semana o técnico Fábio Carille meio que já definiu aí a escalação do time do Vasco para o jogo de domingo contra o Santos. Devemos ter mudanças no ataque. Possivelmente o time titular deverá ser Léo Jardim, PH na lateral direita, a zaga com João Vitor, Maurício Lemos ganhando a vaga titular do Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho no meio campo, e o ataque com a grande novidade do Benjamin Garré no lugar do Ryan, Nuno Moreira mantido e Verratti. Esse será o provável Vasco que irá enfrentar o Santos na rodada inicial do Campeonato Brasileiro de estreia, no próximo domingo, às 6h30 da noite. Jogo aí em São Januário, com transmissão da Record e também da Cazé TV. Torcemos aí bastante para que o Vasco faça um bom jogo, consiga vencer o Santos, para começar bem, com o pé direito, o Campeonato Brasileiro, assim como foi no ano passado, onde o Vasco amassou o Grêmio, né? Poderia ter aplicado uma grande goleada no Grêmio já no jogo de estreia no Brasileirão. Deixe nos comentários o que você espera desse time, se você acha que o Vasco tem condições de vencer o Santos sem o Neymar, hein? Só ressaltando mais uma vez que o Neymar não vai para o jogo, não se recuperou a tempo. E a comissão técnica do Santos optou por não levá-lo para essa partida, porque poderia agravar a lesão do jogador. Ele está fora, não teremos o confronto Coutinho e Neymar no Brasileirão, porque eu tenho certeza que o Neymar no meio do ano vai sair do Santos. Bom, e para fechar o nosso girão, vamos falar aqui do interesse do Vasco em um atacante colombiano do Fortaleza, o atacante Dylan Borreiro. Esse jogador está atualmente no Fortaleza, não vem ganhando muitos minutos,
e o Vasco teria tido interesse aí em contratar esse jogador. Vale ressaltar que o Fortaleza dificilmente iria colocar alguma dificuldade para a saída do atleta, caso houvesse realmente uma proposta do Vasco para o Vasco contratá-lo. Até agora, o Vasco não teria feito uma proposta oficial para contratar esse atleta. Há algumas fontes que confirmam que esse jogador não está no radar do clube. Porém, o que a gente pode falar sobre esse atleta, caso aconteça alguma negociação, é que é um jogador de 23 anos, tem passagens aí pelo Santa Fé da Colômbia, jogou também no Atlético Mineiro por 3 temporadas, até que no ano de 2022 foi jogar na MLS, no New England Revolution, ficou lá até o ano passado, de 2024, e nesse ano veio para o Fortaleza, fez apenas 6 jogos, nenhum gol e deu apenas 2 assistências. Um jogador aí que pode atuar pela ponta esquerda, pode atuar também como um falso 9. É um jogador que não deu certo aqui no futebol brasileiro, né? Não sei se seria interessante para o Vasco contratar esse atleta. Ele também, quando estava atuando nos Estados Unidos, teve uma grave lesão, não sei a que ponto isso colaborou para que o desenvolvimento do jogador não acontecesse da maneira que ele esperava, né? Mas, na minha opinião, eu não contrataria esse atleta, tanto que nas pesquisas ele tem uma alta rejeição do torcedor vascaíno. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Dylan Borreiro, jogador que é reserva do Fortaleza, não será utilizado pelo clube cearense, e o Vasco teria demonstrado interesse no atleta, só que até agora sem proposta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.